Salve resistência! Existe um Deus universal? Existe um único Deus? Esse Deus reina soberano sobre todo o universo e sobre toda a Terra? Ele é o Deus de todas as pessoas? Essa é uma ideia antiga, é uma ideia força, é uma ideia forte e é uma ideia que tem grandes consequências. Nós vamos aqui entrar um pouco nessa ideia através da literatura e da literatura passando para o cinema, mas partindo lá de trás da história. Essa história que a gente vai comentar hoje aqui no Mundo de Papel é uma história que está ligada a um autor japonês muito importante chamado Shusaku Endo. Shusaku Endo foi um autor japonês que teve uma grande repercussão, um grande público leitor fora do Japão. Talvez um dos escritores japoneses mais conhecidos aqui no Brasil, né, pelo menos até os anos 90. E Shusaku Endo escreveu uma obra bem variada, mas alguns temas atravessaram a obra de Shusaku Endo. E um dos temas que atravessou a obra dele foi o tema do cristianismo. Shusaku Endo era um japonês cristão. Os cristãos são minoria no Japão. E esse é o ponto de partida para o que a gente quer conversar com vocês hoje. A gente quer conversar sobre essa ideia de um Deus único e essa ideia da universalidade desse Deus. Por quê? Porque Shusaku Endo, em 1966, lançou este livro chamado O Silêncio. Essa é a primeira edição brasileira de 1982. Neste livro, Shusaku Endo constrói uma ficção, um romance, em cima de fatos que são considerados fatos concretos, fatos históricos, vamos dizer assim. Nos anos de 1500, para ser mais exato, em 1549, os jesuítas, missionários cristãos, católicos, chegaram ao Japão para evangelizar os japoneses. O grande nome dessa ação dos missionários jesuítas foi Francisco Xavier, um dos primeiros jesuítas, inclusive, junto com Inácio de Loyola. A partir daí começou então o processo de evangelização cristã no Japão, mas foi um processo que não terminou bem. O Japão foi o único lugar do mundo onde o cristianismo foi rechaçado de forma quase absoluta. Digo quase porque há uma discussão sobre a permanência ou não do cristianismo no Japão, mesmo depois do período em que o Japão se fechou. Tá? E esse é o pano de fundo da história que Shusaku Endo nos conta neste livro, O Silêncio. Mas para poder entrar no universo do silêncio, é importante conhecer um pouco o contexto em que essa história se passa, o contexto histórico em que ela se passa. E aí nós temos que saber que há poucos livros no Brasil bons sobre a história do Japão, né? E esse é um livro interessante, né? O choque luso no Japão dos séculos XVI e XVII, ou seja, a chegada dos portugueses ao Japão e o impacto que isso provocou. Nós temos pouca bibliografia sobre a história do Japão geral e disponível. Me desculpem os especialistas em história do Japão no Brasil, mas de fato para os leigos em história japonesa como eu, é difícil encontrar um material de consulta. Esse é um material relativamente fácil de encontrar, né, nos sebos do José Yamashiro. Né. Sobre a presença cristã e a evangelização, o livro mais recomendado, pelo menos por mim e algumas pessoas que eu leio, é o do Charles Boxer, A Igreja Militante e a Expansão Ibérica, 1440-1770. Aqui o Charles Boxer faz uma discussão, né, e uma apresentação bastante primorosa e bem detalhada sobre isso que ele classifica como igreja militante, essa igreja que foi a campo, que foi militar em nome da proposta desse Deus único, levar este Deus único a todos os povos do mundo. Né? Também é interessante um livro que saiu há pouco tempo atrás, que se chama Conquistadores, Como Portugal Forjou o Primeiro Império Global, do Roger Cromley. Né? Esse já é um livro mais de consumo geral, né? Bastante detalhado em fatos. É uma obra que eu diria que é uma obra de consulta, para quem quer começar a conhecer essa expansão portuguesa, que é essa expansão que vai levar então os portugueses até o Oriente, até a Ásia, até o Japão, né? E junto aos portugueses, a Igreja Católica Portuguesa, Ibérica, né? Também espanhola, e aí então os jesuítas. E aí nós chegamos então na história que nos conta Shusaku Endo. Né? Shusaku Endo é muito conhecido pelo seu livro O Samurai. Né? O Samurai é uma história de um samurai japonês, né, que se envolve nos conflitos do início do shogunato no Japão, né, e esse personagem ele acaba inclusive saindo do Japão. Aqui o Shusaku Endo, nessa obra que é
bastante lida no Brasil, bastante conhecida, que é de 1980, ele antecipa um pouco até aquela tese importante do Sérgio Gruzinski depois, né, dessa mundialização, dessa circulação de pessoas e ideias no mundo, através do seu personagem que vem até a América nos anos de 1500. Mas vamos voltar então ao Silêncio, porque o Silêncio teve então uma nova edição no Brasil, esta edição que saiu em 2014, se eu não me equivoco. Né? Essa é uma edição traduzida por Mário Vilela, pela editora Planeta, né? Em 2011, estou corrigindo aqui a informação. Né? E logo depois, pouco tempo depois, sai uma nova edição, que é esta aqui, né? Que é o mesmo livro praticamente, com a mesma introdução, com digamos, praticamente a mesma obra, porém com uma mudança significativa. Como vocês podem perceber, a capa muda. Tá? Na capa agora aparece o personagem que Liam Neeson interpretou no cinema, que é o Padre Ferreira, que é um personagem central dessa história. Então, que história nos é contada por Shusaku Endo em O Silêncio? A história que ele conta é baseada num fato real. O Padre Ferreira foi um dos importantes jesuítas que liderou a missão jesuítica no Japão, e ele chegou até a Europa a notícia de que ele haveria apostasiado, ou seja, negado Deus. Tá? E isto é gravíssimo do ponto de vista, né, da Igreja Católica, e atrás dele, segundo informações, um jesuíta italiano partiu para o Japão. Esse é o mote, é daí que arranca Shusaku Endo para escrever O Silêncio. Ele cria dois personagens fictícios, o Padre Rodrigues e o Padre Garupi, né? E esses dois padres partem para o Japão para encontrar o Padre Ferreira, porque eles queriam ter certeza, confirmar essa história de que o Ferreira havia apostasiado. Né? O que é o silêncio? O silêncio é o impacto quando o Padre Rodrigues, no caso no livro de Shusaku Endo, percebe a violência com que os cristãos estavam sendo tratados no Japão do início do shogunato. Tá? Torturas de toda ordem, que foram transformadas em martírios cristãos. Tá? Isso impactou muito ao personagem Rodrigues, e ele então se questiona. Tá? Ele questiona a ausência de Deus. Onde está esse Deus? Por que esse Deus não socorreu esses cristãos japoneses? Então este silêncio, esta não intervenção divina. Esse é um bom ponto de reflexão que Shusaku Endo faz, é uma reflexão quase pessoal dele como um japonês cristão, né, dessa universalidade de Deus, porque esta é uma das dúvidas que vai acabar surgindo para Rodrigues, né, e no encontro que ele tem com Ferreira, isso aparece claramente, né, Deus é universal, Deus está em todos os lugares, ele é o mesmo Deus de todos. Bom, dos filmes, porque são 2 filmes inspirados na obra de Shusaku Endo, eu não vou falar. Eu vou passar agora a palavra para Carlos Daniel Paz, da Unicem, da Argentina, de Tandil, que vai nos fazer então a gentileza de comentar aqui para o Mundo de Papel sobre os 2 filmes inspirados na obra de Shusaku Endo, com o mesmo nome, O Silêncio. Deixo vocês então com o professor Carlos Daniel Paz. Saludos, Resistencia. Gracias por la presentación, Artur. Vamos a continuar hablando de Silencio. Y esta es la tapa del libro que se publicó en ocasión del estreno en Argentina de la película dirigida por Scorsese. Una película que se estrenó en el año 2017, pero que tiene un antecedente fílmico realizado en Japón del año 1971. Película que tiene una diferencia sustancial en cuanto al desenvolvimiento de la trama, si bien la trama es la misma, el orden en el que se presentan los hechos y la significación que los mismos tienen están presentados de modo distinto para el público japonés que, como Scorsese lo presenta, para nosotros. Este pequeño aspecto es lo que nos permite a nosotros iniciar este debate partiendo de la idea de que la comunicación, sus símbolos y el lenguaje en el cual dicha comunicación se realiza es esencial para comprender aquel proceso de globalización iniciado por la Compañía de Jesús en el siglo XVI en el Oriente así como en América. Si bien la Compañía de Jesús no fue el único agente imperial desde el cual la globalización comenzó a desarrollarse a niveles y ritmos acelerados, sino que es
para este caso, el evento que nos permite a nosotros preguntarnos, entonces, ¿qué cosa es comunicarse? ¿Cómo es el comunicarse? ¿Y qué es aquel silencio de Dios? Para comenzar a comprender cuál es el planteo de la obra en cuestión, tenemos que pensar que la globalización es la confrontación de al menos dos sistemas de ordenamiento, de creencias, de relaciones sociales, económicas y jurídicas. Por eso, cuando Japón, a mitad del siglo XVI, encuentra a Occidente, o Occidente encuentra a Japón, tenemos que pensar en lo que sucede en aquel proceso de encuentro. Un encuentro no es pacífico, un encuentro no significa una forma clara de poder comprender los intereses de los demás, y claro que para que ello suceda o no suceda, el problema de la lengua está siempre presente. Y ese es uno de los problemas principales sobre los que es necesario reflexionar. ¿Hasta qué punto los misioneros de aquel siglo XVI, luego los del siglo XVII y los XVIII, comprendían los alcances de la lengua que manejaban y con la cual intentaban comunicarse con aquellas comunidades que iban a evangelizar? Junto con la lengua, tenemos que pensar en lo siguiente: la comunicación está plagada, además, de uso de imágenes que son tan o cuanto más importantes que el uso de la lengua. Por eso es que es necesario prestar atención a la construcción de aquellas imágenes y cómo esas imágenes transmiten o intentan transmitir ideas de qué cosa es lo que pretende el emisor y qué cosa es lo que intenta comunicar el receptor. Un claro ejemplo de ello lo tenemos cuando al comienzo de la película, que nos presenta a dos jóvenes sacerdotes jesuitas en busca de su maestro, ellos, aquellos dos jesuitas, Garrupe y Rodríguez, llegan a una comunidad de pescadores y campesinos empobrecidos por un Japón feudal que está intentando controlar cada vez más a sus sujetos, a sus ciudadanos. ¿Cómo aquella apelación a una comunidad de campesinos y a una muestra de dos evangelizadores que son perseguidos por un poder central nos permite a nosotros reflexionar o nos lleva a vehiculizar nuestra memoria hacia los orígenes del cristianismo durante el Imperio Romano? Es decir, cómo el cristianismo comienza como un germen, como una cuestión casi subterránea que lentamente va ganando adeptos, para los cuales esos adeptos, pensados desde el poder central, son un enemigo que necesita ser controlado. Pero volvamos con esta idea de esta imagen, esta apelación a las imágenes y los diálogos que se presentan dentro de la película. Como ya adelantó mi colega Artur Barcelos, la película aborda el problema de un jesuita que ha apostatado. Cristóbal Ferreira, un misionero y un evangelizador de reconocido porte, apostató luego de sufrir torturas. La apostasía es renegar de la fe, dejar la fe. Para que ello sucediera, justamente el imperio japonés, las autoridades feudales de aquel Japón del siglo XVI, obligaban a los misioneros y a aquellos seguidores del cristianismo a pisar una representación de la Virgen María tallada en madera dispuesta sobre el piso, a la cual además debían de escupir. Este control sobre las imágenes, este rito, es lo que indica o indicaba a aquel poder central japonés que la persona había renegado de su religiosidad, o al menos había controlado exteriormente qué es lo que se disponían a comunicar. Aquellos jóvenes misioneros, en esa búsqueda por encontrar a su maestro, uno de ellos es apresado, quedando en libertad para ser apresado más tarde el padre Rodríguez. Cuando Rodríguez, este jesuita joven, encuentra a su maestro, tienen una suerte y serie de diálogos sumamente importantes.
Cristóbal Ferreira, aquel apóstata, le plantea a su alumno que Japón es un pantano, que nada puede crecer de modo saludable dentro de aquel pantano. Cualquier árbol que sea trasplantado hacia aquel pantano lentamente sufrirá las consecuencias de un suelo agreste. A lo cual este joven jesuita le dice que no puede estar justamente creyendo en eso, porque aquel pueblo japonés tiene una avidez, una sed, una necesidad constante de pruebas de aquella nueva fe. A lo cual Ferreira responde que hay que tener mucho cuidado con las pruebas que se exigen de la fe, porque quizás la fe no sea nada más ni nada menos que un malentendido, porque la única fe verdadera, según Ferreira, es la fe que tienen aquellos campesinos y aquellas autoridades japonesas en el sol. Hay una escena, por más relevante, donde se señala al sol, diciendo que ese es el único Dios que los japoneses reconocen. Un Dios al cual hay que obedecer, y es un Dios que ordena aquellas realidades. Previamente, uno de los funcionarios japoneses encargados de realizar o de conseguir la confesión, le dice a ambos misioneros que Japón, como los hombres, no pueden tener dos esposas. Tener dos esposas significa tener un conflicto con una de ellas tarde o temprano. Y eso es lo que muestra el interés de Japón por controlar entonces aquel proceso de globalización. Que aquella globalización, aquel contacto con lo foráneo, no incida en cómo se administran los sistemas de creencias. Porque la administración de los sistemas de creencias es lo que está firmemente expresado en silencio. ¿Y en qué cosa es o qué signo reciben los sacerdotes jesuitas de la voz de Dios en aquel proceso evangelizador? Y en aquel proceso evangelizador, para retomar aquella cuestión de las imágenes, es necesario pensar en una diferencia por demás sustancial que se presentan en ambos filmes. En la versión de Scorsese sobre el final, aquel joven jesuita Rodríguez se mantiene casto y puro hasta el final de sus días. Ambos jesuitas, Ferreira y Rodríguez, trabajan para el emperador, detectando elementos, señales, aquellas evidencias que muestran la avidez de comunicación de la fe desde el exterior hacia aquel cristianismo subterráneo en Japón, que los campesinos puedan tener. Es decir, todo lo que viniera desde fuera que sugiriera la presencia del cristianismo sería decomisado, destruido, y las personas encargadas de aquel transporte serían encarceladas. Ahora bien, en la versión japonesa, aquel joven jesuita Rodríguez aparece casado con una mujer, teniendo un hijo incluso, lo cual muestra que para el Japón, o en la comunicación que se hace de la obra de Yusaku Endo a través del film, la construcción argumental del jesuita es sumamente distinta. Nosotros, desde Occidente, y al menos desde la visión de Scorsese, tenemos una visión casi heroica del jesuita, que resiste a pesar de los castigos físicos que ha recibido, o sea, que resiste en su fe, que si bien ha apostatado externamente, su fe y sus prácticas, que es lo que definen a los sujetos, continúan inalteradas, lo cual no es así, o no aparece así, en la versión japonesa. Lo que es interesante retratar, para comenzar a finalizar esta parte de este video, es cómo la versión japonesa tiene una apelación constante a un contraluz y a un manejo de los sonidos que pueden parecer estridentes al espectador occidental, pero que sin lugar a dudas reflejan una concepción basada en la disposición de las imágenes que muestra a aquel público japonés cómo es la vida o cómo era la vida en aquel Japón feudal. No así aparece
en la narración que Scorsese nos brinda, donde vemos una cuestión un tanto más lúgubre y que nos hace pensar en aquel periodo medieval un poco más ajustado a lo que conocemos desde Occidente y sobre Occidente. Por lo tanto, es interesante marcar cómo la imagen moviliza sentidos, y en ese sentido, valga la redundancia, lo importante es volver sobre la obra escrita, porque la obra escrita permite componer a los personajes dentro de la imaginación que cada lector va desarrollando de un modo netamente diferenciado de cómo Scorsese o aquel director japonés del año 71 nos presentan a los distintos personajes. Por eso es necesario siempre volver sobre el papel, y el mundo de papel nunca dejará de darnos soluciones. Recordemos que la literatura es un espejo que mira hacia el frente. Y en ese mirar hacia el frente tenemos que tener muy en claro aquella primera cuestión de la globalización. La globalización es la confrontación de al menos dos formas de administrar sistemas de creencias, relaciones sociales, jurídicas y económicas. Hoy más que nunca, en aras de la tolerancia, tenemos que estar convencidos de que la globalización no siempre es un proceso de comunicación armónico. Gracias. Bom, então, como vocês viram, a explicação do professor Carlos Paz, há muitos temas por trás dos dois filmes realizados baseados na obra de Shusaku Endo, O Silêncio. O filme japonês de 1971 e esse filme de Martin Scorsese, agora de 2016. Né? O professor Carlos também nos explicou muito bem as diferenças ali, né, fundamentais entre um filme e outro, porque foram feitos em épocas distintas, para públicos distintos. Eu acho que o que fica de mais importante dessa questão do silêncio, tanto na literatura como na adaptação cinematográfica, é a pergunta, né? Pode Deus eventualmente silenciar? Pode Deus eventualmente permitir que aqueles que o adoram, que aqueles que nele acreditam, fiquem sem o seu socorro? É parte da essência de Deus ter este comportamento? Ou isso é algo que remete a talvez não universalidade desse Deus? Shusaku Endo nos deixou com essa grande questão no ar. Né? Isso não significa que Endo tenha renegado a Deus, apostasiado como fizeram os seus personagens, não se trata disso. Né? Se trata de uma reflexão, e a literatura é boa por causa disso. Ela é boa quando ela deixa uma reflexão no ar, quando ela deixa o leitor pensando. Né? E o livro de Shusaku Endo faz a gente pensar, tanto é que fez Martin Scorsese pensar por muitos anos, ele mesmo diz, levou anos matutando a ideia para poder realizar o filme. Né? Esse episódio do Silêncio que você acaba de assistir, ele é a primeira parceria que nós estamos fazendo com um blog de dois colegas argentinos, o professor Guillermo Wilde e o pesquisador Nicolas Perrone. Né? É um blog que vai tratar das questões das relações entre o global e o local. Né? Então o nosso vídeo vai ser linkado aí com o pessoal do blog Glocal, né? Global e Local, né? Da Argentina. É a nossa primeira também participação de um colega estrangeiro, de um pesquisador. A gente agradece muito aqui então ao professor Carlos Paz pela sua participação nesse episódio especial do Mundo de Papel. Né? E esperamos dar sequência a essas parcerias para que o Mundo de Papel seja um veículo, uma forma para que vários colegas possam aqui também divulgar suas pesquisas, divulgar suas ideias e participar desse debate que envolve literatura, história, cinema, fotografia, arte, cultura em geral. A ideia é essa, é seguir resistindo por aqui. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço, resistência. Até a próxima!